sacia minha sede, ó Espírito. Inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Sacia minha sede, ó Espírito. Inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, inunda minha alma, inunda minha alma e o meu ser. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que bênção de Deus estarmos juntos. Que maravilha que o Senhor nos concede. Acordar todos os dias e estar na presença desse Deus maravilhoso. Estar na presença do Senhor, estar na presença de Nossa Senhora. E nós vamos juntos em oração e união, oferecendo os nossos corações para o nosso Deus, oferecendo nossa família, oferecendo nosso trabalho, oferecendo a nossa vida, oferecendo a missão que o Senhor confiou, que é a nossa missão de oferecer para o Senhor um coração contrito todos os dias da nossa vida, antes de enviar para o nosso Deus as nossas súplicas. Antes de suplicar ao nosso Deus, nós nos colocamos na disponibilidade do nosso Deus, como Nossa Senhora. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E nós vamos entregando os nossos corações. Incline um momentinho a sua cabeça e diga para Jesus: perdoa, Senhor, os meus pecados, Jesus. Perdoa as minhas falhas, Jesus. Perdoa os meus relaxos. Perdoa, Jesus, quando tenho que falar e me calo, quando tenho que me calar e falo demais. E assim o Senhor vai nos perdoando. E a partir desse perdão, nós vamos também liberando as mágoas, os ressentimentos, as dores que tem em nossos corações, a ingratidão. Nós vamos acolhendo todos aqueles que o Senhor confia para nós todos os dias. A começar da nossa família, a começar também as nossas súplicas, aquilo que nós necessitamos, pode ser cura interior, cura física. Vamos colocando para o Senhor. Vamos colocando aqueles também que precisam ser curados, de uma forma especial da nossa família. E vamos também acolhendo aqueles que são continuação da nossa família de sangue, que é a nossa família espiritual. Vamos colocando aqui, enumerando a Dora Belo, a Sirlene, a Neuza, Antônio Muniz pela sua recuperação. Vamos também a recuperação por Rafael. Que bênção de Deus! Rafael foi desentubado. Que maravilha! Agora nós precisamos ainda muito mais continuar nas orações. Vamos também pedir pela Dona Constância, graças a Deus, ela está melhor, está sem febre, mas nós precisamos ainda continuar as nossas orações. Não podemos parar, não podemos cessar. Vamos clamar por todos aqueles que estão acometidos por Covid-19, por todos aqueles também que ainda estão entubados,
aqueles que estão na fila aguardando um leito de UTI, aqueles também que precisam de uma consulta, aqueles que estão isolados em casa. Vamos clamar por todos, mas em primeiro lugar, nós vamos colocando o nosso coração na disponibilidade do nosso Deus. Então, coloca o seu coração na disponibilidade do Senhor, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, e vamos entregando de uma forma muito especial o nosso Deus. Vamos entregando, Jesus. Jesus, eu quero pedir oração para meu cunhado, Renato Machado Zic, que testou positivo para o Covid. Está em isolamento em casa, que Deus o proteja, o abençoe. Opa, claro, com muito amor e carinho, vamos clamar por ele. Vamos clamar, Zic, estamos aqui orando por você. Estamos rezando por você. Que o sangue de Jesus seja derramado. É da nossa família, faz parte da nossa família. Um dos primeiros casais a entrar na live, filhos da Adri, olha que coisa mais linda, filhos espirituais da Adri. Vamos sim clamar por ele. E que o sangue de Jesus seja derramado em todo o organismo do Zic, nos pulmões, tudo. Que seja para a honra e glória do nosso Deus o isolamento. Nós vamos louvar, bendizer e agradecer por esse isolamento, que eu tenho certeza de que o Senhor ainda adentrará muito mais o coração do Zic. E não tem perguntas, não tem respostas. Nós vamos pedir para Deus abençoar e que ele passe um isolamento na presença do Senhor. A cada dia mais possa se entregar a Jesus. E nós vamos também pedindo a proteção para a Daia, né? Claro, vai cuidar dele com excelência. E precisa cuidar com excelência. Precisa, como nós colocamos aqui, fazer tudo o que precisa ser feito. Pedindo para que tenha sabedoria. E vamos também colocando aqueles que também foram acometidos por essa doença, por esse vírus maldito, e vamos pedindo que possa sair com sabedoria. Né? Temos muitos que têm o vírus, estão andando por aí, por aqui, né? Vamos pedindo sabedoria para esses, para que também não vá passar esse vírus com facilidade, né? Aí no comércio. Peçamos a Deus a sabedoria. E vamos continuando as nossas orações. Vamos rezar um Pai Nosso, gente, para iniciar muito bem. Agora o Antônio Maria, vou chamar Antônio Maria já. E peçamos que possamos abrir os nossos corações e que os corações possam ser curados e libertos através da boca do Antônio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eita! Antônio, tá por aí, Antoninho?
Antônio, do seu lado, tem, do ladinho, acho que do acenar, chame para participar ao vivo. Você vai clicar nesse botão. Eu estou chamando aqui, mas não estou conseguindo acessar. Colocou direitinho o seu celular? Opa, aí sim, aí sim. Opa, agora vai dar certo. Já vamos aguardando o nosso coração na presença do nosso Deus. Antônio já está quase entrando. Dos nossos corações para as maravilhas que o Senhor deseja realizar em nós, através da boca do nosso lindo profeta do amor. Vamos acolhendo e dizendo para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Bom dia, Antônio. Oi. Oi, Laura. Opa, bom dia, querido. Bom dia. Oi. Estávamos dizendo, seja bem-vindo, Antônio. Oh, bom dia. A senhora possa ser a medianeira, aí te conduzir nessa linda sabedoria para tudo que o Antônio deseja. O Antônio não, Jesus, através da sua boca, falar no coração de cada um de nós. Seja muito bem-vindo e esteja à vontade, Antônio. Fique à vontade, a tela é sua. Vamos lá. Oh. Então, eu quero, né, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedir a Jesus que nos ilumine para que possamos orar tranquilamente, para que possamos, assim, realizar aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, né? Eu quero ler aqui uma palavra para a gente poder dar continuidade. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Eu quero nesta manhã dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, nós queremos tomar posse dessa palavra, quero que você também tome posse dessa palavra nesta manhã, para deixar que o amor cure o teu coração. O amor é Deus, como nós falamos, né? Como nós falamos, está escrito lá em João, no capítulo 4, 7, né? Deus é amor. Então, o amor é paciente, que você possa agir a tua vida agora com muita paciência, com muita calma. Eu quero orar pela família, para que o Senhor dê bastante paciência nesse momento difícil que a família está enfrentando com esta pandemia. Eu quero clamar ao Senhor agora pelas famílias também, para que o Senhor cure os traumas, porque quando ficamos confinados, né, começa a aparecer os problemas, começa a discutir, a haver discussão, ao invés de chegar numa solução, né? Mas eu quero hoje pedir a você, meu irmão, a você, minha irmã, eu quero pedir a você, abre o teu coração agora e deixa que o amor toma conta do teu coração e deixa que o amor invade o teu coração para curar essas feridas, essas marcas que atrapalham você de
estar em paz, de estar alegre, de estar confiante. Ó meu Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que visite as famílias agora, Senhor, as famílias que estão assim confinadas a estes problemas agora, Senhor, eu quero suplicar ao Senhor a graça da cura, a graça da libertação. Que o Senhor possa, Jesus amado, derramar bênçãos nestes lares, tirando, Jesus amado, toda a confusão, toda a discussão, toda a briga, Senhor, que muitas vezes estão acontecendo neste lar por causa dessa pandemia, Senhor. Mas eu quero, neste momento, pedir ao Senhor que o teu amor caia sobre essa casa agora, sobre essa família agora, Senhor, para que você, meu irmão, você, minha irmã, lembra disso. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você é filho do amor. Então, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é arrogante, não é escandaloso, não busca seu próprio interesse. Então é hora de você pensar no teu irmão e procurar olhar pelo teu irmão que está aí do teu lado agora também e deixar que Jesus cure o teu coração agora dessas feridas, dessas marcas, das decepções que a vida colocaram sobre você agora. Mas neste momento, diante da luz e da bênção de Deus, eu suplico agora, Senhor Jesus, visite este lar, Senhor. Abençoe, Senhor, essa família, essas pessoas que estão também enfermas, precisando de cuidado, Senhor, precisando de carinho, precisando de amor. Que neste momento o Senhor visite esses lares, Senhor, dessas pessoas que estão enfermas em casas, que estão aí enfrentando essa dificuldade em casa agora também, Senhor. Que o Senhor possa derramar a bênção da cura sobre esses lares também agora, Senhor. E eu quero suplicar a Jesus que cure agora essas famílias, que cure também, Senhor Jesus amado, toda a discussão, toda a briga, toda esse problema que está acontecendo, Jesus amado, que precisa ser curado, Senhor. Eu suplico agora, Jesus amado, que o Senhor venha curar essas feridas, Senhor. Visite esses lares agora, Senhor, para que o Senhor possa abençoar essas famílias, esses filhos, Senhor. Abençoar esta mãe, este esposo, Senhor. Que o Senhor abençoe esses lares agora, neste momento. Eu suplico ao meu Senhor Jesus, derrama o teu amor sobre essa casa agora, Senhor. Derrama o teu amor que cura, o teu amor que liberta, Senhor. Envia, Jesus amado, teus anjos para acampar sobre a nossa cidade agora, em especial sobre a nossa cidade, aí, sobre Colinas e sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor, que está enfrentando essa pandemia, Senhor Jesus. Eu suplico agora, Senhor Jesus, que o Senhor envia, Senhor, os teus anjos para nos defender neste combate, Senhor, neste combate que está sendo intenso e que está sendo, muitas vezes, prejudicando muitas famílias. Por isso eu te peço agora, Senhor, que o Senhor cure o coração dessas pessoas que estão angustiadas, Senhor, que estão angustiadas demais, sem saber o que fazer. Muitas estão se entrando em pânico, entrando em depressão, Senhor. Eu peço agora, Jesus amado, eu suplico que o teu amor seja derramado sobre os nossos lares neste momento, Senhor. Que o Senhor envia, Jesus amado, sobre os nossos lares os teus anjos, Senhor, para nos proteger, ó Senhor Jesus, que possamos ser protegidos contra essa peste, Senhor, que está envolvido o mundo, Senhor Jesus. Que o Senhor guarde, Senhor, a nossa casa. E como também, Jesus amado, Josué disse, eu quero dizer, eu quero que você agora, que está assistindo neste momento, diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem lugar na minha casa para este vírus, não tem lugar na minha casa para a tristeza, para a depressão, para o medo, para o pânico, não tem lugar. Você vai dizendo comigo, não tem lugar para o pânico na minha casa agora, não tem lugar para a depressão, não tem lugar para o medo, não tem lugar para a discórdia, não tem lugar para a divisão, não tem lugar para o medo de tudo isso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor.
eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E que você possa tomando posse disso e dizendo isso mesmo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem lugar para isso. Não tem lugar para essa enfermidade, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa agora, neste momento, confiar nisso e abençoar a tua família. Não deixe que a divisão chegue na tua casa. Não deixe que o medo, mas eu rejeito agora, em nome do Senhor Jesus. E digo para você, confirma isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai dizendo também aí na tua casa agora, ó meu Senhor Jesus, eu estou suplicando agora, envia teu anjo sobre a minha casa agora, Senhor. Envia teus anjos sobre o meu lar, Senhor, para que eu e minha família, Senhor, possamos estar unidos no teu amor, possamos estar unidos, Senhor, nesta fé, confiante, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor levou embora as nossas enfermidades e nós cremos. O Senhor disse, se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus disse para nós, se você crê, você verás a glória de Deus. Então agora eu digo para você, diz também comigo isto, eu creio, Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor levou embora todas as minhas enfermidades, o Senhor levou embora todas as dores, o Senhor levou embora todo o pânico, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Por isso, vai tomando posse agora dessa bênção de cura e de libertação para o teu lar. E neste momento eu suplico, Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a nossa família, Senhor. Ó, se há algum problema de expulsão, de divisão, de falta de perdão, você que está isolado, mas e que precisa de perdoar alguém, perdoa agora. Eu suplico ao Senhor Jesus que derrame bênção sobre você para que você encontre essa força, para que você possa perdoar o teu esposo, perdoar a tua esposa, perdoar os teus filhos, para que você perdoe as pessoas que te feriram e te magoaram, porque o perdão é a fonte de cura para nós. Quando nós perdoamos, nós abrimos o nosso coração para que a graça aconteça. Então agora você diz comigo, eu hoje proclamo na minha vida a vitória de Deus contra todo ódio, contra todo ressentimento, contra todas as dúvidas, contra toda falta de perdão. Eu proclamo a vitória de Deus hoje sobre a minha vida. Diz comigo, eu proclamo a vitória de Deus sobre essa enfermidade agora. Eu proclamo a vitória de Deus sobre o meu lar. Eu proclamo a vitória de Deus sobre esta enfermidade, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu proclamo agora, estenda tuas mãos também agora sobre a tua família, sobre você que está na tua casa, põe a mão na tua casa e vai abençoando a tua casa, dizendo, eu proclamo agora a vitória de Deus sobre a minha família. Este inimigo não vai entrar na minha casa, esta dor não vai entrar na minha casa. Eu proclamo a vitória de Deus, eu proclamo hoje a vitória de Deus sobre a minha família. Eu proclamo a vitória de Deus sobre todo este mal. Eu proclamo a vitória de Deus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada, não tem outro Deus, não tem outro Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim, que deu a vida por você que está assistindo agora. E está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, pelas suas santas chagas nós somos curados. Então agora, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo essa live, você que está com algum problema de doença, de qualquer espécie agora, põe a mão sobre você, ou alguém da tua família, você põe a mão agora e diz, eu proclamo a vitória de Deus sobre essa pessoa agora. Eu proclamo a vitória de Deus sobre mim agora. Eu proclamo a vitória de Deus.
porque pelas santas chagas de Jesus, eu estou curado. Pelas santas chagas de Jesus, eu estou curado. E você vai dizendo isso, pelas santas chagas de Jesus, eu estou curado. Porque o profeta Isaías disse, e na carta de Pedro também, Pedro disse, pelas chagas dele nós somos curados. Porque ele levou embora as nossas enfermidades. Então agora, hoje, meu irmão, nós precisamos de tomar posse, nós todos, eu, você, tome posse e diz, olha, Senhor Jesus, eu tomo posse hoje, Senhor do Senhor, na minha vida, contra todas essas enfermidades. Eu proclamo que o teu sangue foi derramado para que eu estivesse curado, para que eu estivesse livre. Então eu proclamo hoje, pelas tuas santas chagas, eu estou curado. Diz comigo de novo, pelas tuas santas chagas é que eu estou curado. Pela tua santa chaga, eu estou curado. Eu quero também, neste momento, orar por você, para que você tome posse dessa palavra. Você que não está tendo força para tomar posse dessa palavra, eu oro por você agora para que você tome posse. Que Jesus, ele está escrito, não tenha medo, pode confiar, porque está escrito, você pode ler na tua casa, Isaías 53, ele diz, pelas santas chagas, pelas chagas dele nós somos curados, ele nos libertou pelas chagas dele. Então, você proclama agora, eu e a minha família estão debaixo das... Fomos lavados pelas chagas de Jesus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Eu e minha família fomos lavados pelo sangue de Jesus. Já estamos lavados pelo sangue de Jesus. Eu e minha família estamos lavados pelo sangue de Jesus. E assim você vai tomando posse disso. Não deixa que nada te atrapalhe agora, que nada te impeça você de assumir a bênção de Deus sobre toda a tua vida, sobre toda a tua história de vida. Por isso que eu comecei dizendo que disse para você que perdoe todas as pessoas, porque o amor é a fonte de cura para nós, e Jesus é o amor. Deus é o amor. Então o amor é a fonte de cura para nós, é a fonte de libertação. Tudo vai passar na terra, tudo vai passar. Tudo, nada é eterno. Somente o amor é eterno. Por isso, deixa que o amor toma conta do teu coração. Deixa que o amor toma conta de toda a tua vida, para que você age com amor. Peça, se você não está conseguindo agir com paciência, com amor, peça agora, Senhor, derrama sobre mim o teu amor. Eu peço agora, Senhor, derrama. Vai dizendo comigo, derrama, Senhor, sobre mim o teu amor, Senhor, para que eu creia, Senhor, que pelas tuas santas chagas eu estou curado. Derrama sobre mim o teu amor, Senhor, para que eu possa crer que pelas tuas santas chagas eu estou curado. Derrama sobre mim o teu amor. Derrama. Vai pedindo. Derrama sobre mim o teu amor. Derrama sobre mim o teu amor. Derrama sobre a minha cidade, Senhor, o teu amor, Senhor. Eu quero pedir também agora, Senhor, que o Senhor derrama o teu amor sobre os hospitais, sobre os leitos onde as pessoas estão também enfermas. Derrama, Senhor, o teu amor sobre os enfermeiros, sobre os médicos, sobre as pessoas que estão cuidando dessas pessoas que estão enfermas agora também, mas proclamo a vitória de Deus pelas santas chagas de Jesus, é que nós somos curados, estamos curados, estamos curados pela santa chaga de Jesus. Abençoe, Senhor, derrama, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor. Existem muitas pessoas sofrendo, Senhor, tanto por isso, Senhor. Olha, Jesus amado, o Senhor sabe. O Senhor sabe o quê? O Senhor sabe o porquê de tudo isso, Senhor. Nós não entendemos nada. Como Allah sempre diz, sem pergunta, nós não entendemos nada. Mas o Senhor entende. E por isso que nós estamos colocando debaixo da tua proteção, nos lavando no teu sangue, Senhor, toda a nossa família, Senhor, toda a nossa cidade, todo o nosso país, todo o mundo, Senhor. Eu peço também para o Senhor, para essas pessoas que estão desempregadas. Tem muitas famílias sofrendo porque
não podem trabalhar por causa dessa pandemia, que estão sofrendo dificuldades, passando até necessidades. Mas eu peço agora também, Senhor, que o Senhor ore por eles. Ore, Senhor, por eles. Abençoe, Senhor, essas pessoas também, Senhor, para que encontrem uma saída para tudo isso. Eu peço a tua bênção e a tua proteção. E, de novo, eu digo para você, meu irmão, para você, minha irmã, o amor vence tudo. É o amor que vence tudo. Através do amor, nós encontramos a grande vitória para a nossa vida. O amor vence tudo. Ame a pessoa que está aí do teu lado aí. Ame a pessoa, primeiramente essa pessoa que está aí do teu lado. Se você está ao lado de alguém, diz para ela agora, mas não só com palavras, mas age com um gesto de amor com essa pessoa. O amor cura. A própria ciência já provou que o abraço cura. Então, mas como nós agora não podemos abraçar, né? Foi tirado de nós até esse direito de abraçar, mas agora eu digo para você, se você tem alguém do teu lado, olha para essa pessoa e diz, eu te amo. E eu estou olhando aqui agora para minha esposa que está de frente de mim, fazendo almoço para me levar para ir para o trabalho. Eu digo para ela, Maria Gomes, Maria, minha esposa, eu te amo. E você diz para a pessoa que está do teu lado aí agora. E Deus abençoe, porque o amor nos une, o amor nos dá força, o amor vence. Como está dizendo, tudo vai passar, somente o amor fica. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, por ter dado este momento para mim entrar na tua casa e falar com você. Muito obrigado você, que Deus abençoe você. E me desculpe por alguma coisa, tá? Mas não esqueça, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, minha irmã Lau. Obrigado, a família. Obrigado, a família também. Obrigado por dar essa oportunidade para mim, tá? A família da Life. Obrigado a todos vocês por me permitir entrar na tua casa neste momento. Mas diz comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Antônio, vai com Deus, Antônio. Pode ficar tranquilo, vai trabalhar com Deus. Pode desligar seu celular se quiser. Vai com Deus. Deus o abençoe. Deus o proteja. Obrigado pela sua presença, pela sua vida, por você existir na nossa vida. Você é a riqueza para a humanidade. O mundo precisa de pessoas como você. Deus abençoe, vai com Deus, bom trabalho. Deus o ilumine. Obrigado, muito obrigado, tá? Amamos você, meu querido. Saudade. Eu também amo muito vocês, né? E muito obrigado, tá? Vai com Deus. Amar-te mais que a mim, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, em todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, 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 e dar a vida só por ti. Bênção de Deus, Renê Presoto, querido. Seja bem-vindo entre nós, que maravilha. Matou um pouquinho da saudade do Antônio, que bênção de Deus. Vamos ouvindo aí os nortes que o Senhor tem para cada um de nós, as respostas que o Senhor nos dá.
E vamos acolhendo e acolhendo esse amor maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. E realmente o Senhor nos abençoa, o Senhor nos une a cada dia. E nós vamos também pedindo uma bênção especial na vida do Renê, na vida de toda a sua família, da Mames. Bênção de Deus, que a Marilza sempre na disponibilidade para trabalhar para o Senhor, para trabalhar para a providência de Deus, a família Providência Santíssima. Nossa Senhora do Desterro, ela está sempre pronta a fazer lindas toalhas, nas máscaras, confecção das máscaras bordadas para a comunidade. Uma bênção de Deus, que maravilha, que todos possam também, como todos nós, cada um de nós, não somente Renê, mas ele é bem-vindo entre nós hoje, primeira vez que participa conosco ao vivo. Peçamos a Deus que o Senhor abençoe de uma forma muito especial também aqueles que estão pela primeira vez. E vamos acolhendo também a Tereza Maringá, o Maringá, Fabiano, o Rafael, que precisa do sangue de Jesus ser derramado na vida deles também de uma forma muito especial. Que bênção de Deus, o Antônio é para nós também a boca de Deus. Que bênção de Deus, é fonte de cura para nós. A missão do Antônio é fonte de cura. Que maravilha, uma bênção de Deus. Então vamos lá juntos, cada dia mais pedindo a sabedoria. A sabedoria tem que ser excelência na nossa vida. Não façamos a nossa vontade, mas sim façamos a vontade de Deus. E nós sempre vamos tendo a certeza de, como o Antônio colocou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família é a menina dos olhos do nosso Deus. Então vamos lá pedindo para as famílias, pedindo sabedoria para todas as famílias, para os casais que estão em dúvidas, né? E precisam também do amor em excelência, do perdão. E vamos juntos em oração e união, diante da sabedoria, obedecendo a voz do nosso Deus. Os nossos ouvidos têm que estar atentos para tudo aquilo que o Senhor deseja também para cada um de nós. Então, vamos agradecendo a Deus, já finalizando nossa live, e eu vou compartilhar a palavra, vou compartilhar a mensagem do dia, do santo do dia, né? Também a liturgia, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que você possa ler e meditar. Ler, meditar, estudar, colocar num bloquinho, num caderninho. E vamos juntos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meditando a palavra, rezando o Santo Terço, participando das Santas Missas. Hoje, graças a Deus, temos grupo de oração São Padre Pio. Iniciamos com chave de ouro e vamos fechar com chave de ouro. Se você não pode, fique em casa, mas se você pode participar, saia da sua casa, do comodismo, e surpreenda o Senhor hoje com sua presença no grupo de oração. Não vai estar lotado, você pode ter certeza disso. O que lota, sabe que lota, gente? Lota noitadas da juventude aí de cabeça dura, estão aí o lago, isso aí que lota. Mas as coisas de Deus, infelizmente, não lota. Ainda não lota. Então, vamos lá, pedindo para Deus nos abençoar. E se você pode, saia da sua casa, se revista com o sangue de Jesus, com certeza o Senhor nos protegerá. E vamos lá participar presencialmente e interceder para que o grupo também seja uma bênção, que muitos sejam atingidos. E nós vamos fazer o seguinte, comentar essa live, curtam o vídeo, tá bom? Curtam o vídeo, comentem, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, compartilhe na página, compartilhe também no Messenger das pessoas, inbox. Vamos lá compartilhando para que todos possam receber essa linda mensagem do nosso lindo profeta do amor que veio diretamente da boca de Deus. Então, Deus abençoe você, fica com Deus em paz. Hoje estaremos juntos em oração, em união.
na pregação da palavra, nos louvores entoados, nas orações, e será maravilhoso. Então fique com Deus em paz, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir, mas se você pode participar conosco, estaremos no Lar Paroquial, no grupo de oração São Padre Pio. Peçamos a Deus também uma bênção especial sobre o nosso Padre, Santo Padre o Papa, nosso bispo e todos os padres, todos os religiosos também, que estão na linha de frente, acolhendo todos os que necessitam. Nós também somos de linha de frente. Então vamos lá, nas coisas de Deus, nas coisas celestes, somos de linha de frente, graças a Deus, cada um de nós. Então vamos juntos, rumo à vitória, rumo ao pódio, graças a Deus, com sabedoria no meio de nós, com excelência. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Deus abençoe, fica com Deus em paz e até amanhã, se assim Deus nos permitir.